Boa noite, pessoal. O objetivo do podcast sempre foi levar informação da parte de saúde e comportamento para todo mundo, informação boa de qualidade. Mas hoje eu resolvi fazer um podcast diferente. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto. E muita gente vai olhar e falar: Nossa, quem é essa pessoa que está perguntando tantas coisas para os outros profissionais? Então, eu resolvi fazer um podcast falando sobre a minha vida, sobre a minha formação, sobre a minha vida pessoal. Então, hoje já vou colocar para perguntas diretamente, porque se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, lógico que não seja tão íntima, vocês podem perguntar que eu vou respondendo, tá? É, primeiramente, questão da medicina. Eu sempre quis ser médica? Não. Quando eu era criança, meu pai era médico, meu pai era pediatra, um ser fabuloso, maravilhoso. E eu tive uma formação vinda dele de ser um médico extremamente bondoso, extremamente cuidadoso com as crianças. Ele amava a profissão dele. Então, é lógico que isso influencia também na minha vida. Eu sempre ia para o hospital ver meu pai, ver os plantões dele. Nós, obviamente, não o plantão em si, né? Mas quando ele ficava um pouco no corredor, ele falava com a gente brincava nos corredores do hospital. Então, eu estava acostumada a ver as enfermeiras, a ver os alunos da faculdade de medicina, e já foi um contexto que eu fui criada. A minha mãe sempre levava a gente para ver esses plantões, né? Em relação à parte de formação, né? Eu estudava num colégio que era muito legal. Era um colégio de irmãos lasallistas. E teve uma grande influência na minha vida, porque lá era um colégio que tinha muito esporte. Eles tinham um incentivo absurdo, assim, nos esportes. Então, a gente fazia atletismo, fazia corrida, fazia treinamento de várias modalidades, como basquete, handebol, futebol. A gente fazia muita, muita coisa. E, então, lógico, isso ajuda muito na formação muscular, na memória muscular, na questão de você estar com colegas fazendo uma atividade física prazerosa. A gente jogava queimada todos os dias. Então era uma coisa muito gostosa. Fora a formação, que era muito boa também. Com o tempo, eu sempre gostei de me comunicar, de falar com as pessoas, sempre tive muitos amigos. E quando eu tinha 17 anos, eu fiquei na dúvida. Falei, nossa, eu quero ser médica, mas também quero ser jornalista. E na época eu tinha que fazer faculdade para ser jornalista. Falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Porque eu gosto das duas coisas. E o vestibular era bem diferente um do outro, eu tinha que focar numa coisa. Daí eu peguei e falei assim, nossa, eu tenho que decidir até amanhã, na hora de colocar o xizinho lá para prestar o vestibular, eu tenho que escolher. Daí entra a questão da espiritualidade. Quando eu coloquei a questão espiritualidade nesse contexto, não foi à toa. Porque eu sempre tive uma ligação muito forte com a questão de energias, com a questão do Criador do Universo. Eu sempre tive essa conexão muito grande, espiritual. Então eu pedi naquele dia, falei, meu Deus, me ajuda a achar um caminho para eu saber qual é o melhor caminho para mim. E realmente foi uma coisa muito grata, porque naquela madrugada eu tive um sonho de uma mulher que ela veio com um manto branco, com o cabelo todo raspado, e ela falou assim para mim: "Olha, você escolheu e vai ser o melhor caminho para você fazer medicina". Então, lógico, cada um vai interpretar de alguma forma, mas de algum jeito isso me ajudou a fazer minha escolha. E, lógico, eu sempre tentei fazer a medicina da melhor maneira possível, que eu amo minha profissão. Mas o surgimento do podcast não foi à toa. Por quê? Com 50 e poucos anos, vou fazer 53 anos agora, eu estou fazendo podcast, que tem a ver com comunicação, entre aspas, com jornalismo, que eu sempre quis também. Então, o que eu penso disso? Que as oportunidades, elas vão surgindo na vida e a gente tem que agarrar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente plasma ideias ao longo da vida e elas não aparecem por acaso. É porque também a gente tinha aquela vontade.
de fazer aquele tipo de coisa. E ela, de alguma forma, aparece na sua vida para você ou fazer ou não fazer. Então, essas duas atividades me dão muito prazer, que eu amo o que eu faço, tanto a medicina quanto agora o podcast. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta mentalmente. Eu sempre gostei de aprender coisas novas. Eu nunca fui muito, nossa, isso aqui eu aprendi tá bom. Né? Desde sempre. Quem me conhece, minha família, meus amigos, sabem que eu sempre fui assim. Quando eu era criança, adolescente, principalmente, eu pensava, nossa, o que eu quero mais na vida? E tinha gente que perguntava, o que você quer? Eu falava, eu não era uma pessoa padrão da época antiga que falava, eu quero fazer uma família, isso, e fazer, e ter uma casa. Eu nunca falei isso. Eu falava, nossa, eu quero viajar pelo mundo, eu quero conhecer culturas, eu quero falar línguas. Eu sempre fui assim. Tanto que eu fiz outros cursos de línguas também. Para meu prazer, porque eu gosto. Dentro dessa minha inquietude, eu, durante a medicina, o tempo de tratamento dos pacientes e congressos e cursos que eu fui fazendo ao longo da vida, da faculdade, principalmente agora nos últimos anos, eu me senti um pouco incomodada, porque a medicina convencional, ela ajuda muito, é muito importante. Os trabalhos científicos são importantes para embasar evidências, para embasar o que você pode fazer da melhor maneira possível para não lesionar o paciente. Sim, eu acho bastante importante. Mas tem muitas coisas na medicina tradicional que não são respondidas, que não são explicadas também, e que você não consegue tratar. Às vezes o paciente tem dores crônicas, questões emocionais complexas, que a gente, com um tratamento comum, a gente não consegue abordar tão bem, não consegue amenizar tão bem. Então, quando chegou em 2018, eu ouvi falar pela primeira vez na minha vida de Theta Healing. Eu nunca tinha ouvido falar. Theta, para quem não sabe, é uma das ondas cerebrais, é a onda Theta. E eu peguei e falei, eu vou fazer esse curso, mas eu não tinha muita noção do que era. Quando eu fui fazer, eu descobri que esse curso, ele abordava questões de mudanças de crenças limitantes através da onda Theta. Fiz vários cursos na área, porque fiquei apaixonada por isso, achei uma coisa muito, muito legal. E comecei a falar para as pessoas que eu fazia esse tipo de tratamento, para quem gostaria de ser tratado, né? Já tratei várias pessoas, já me tratei muito com Theta Healing também. Com o tempo, eu tive uma intuição, porque eu uso muito minha intuição, de que além do Theta Healing e da questão da endocrinologia, que eu amo fazer no consultório, eu comecei a sentir mesmo dentro do meu coração que teria alguma outra coisa que surgiria na minha vida que eu não sabia ainda o que era e que essa outra coisa que surgiria, ela me agregaria mais conhecimento e mais ajuda aos pacientes também que eu atendo. Com o tempo, um dia alguém me ofereceu para vender óleos essenciais para mim. Eu nem tinha noção o que era. Daí eu acabei comprando uns óleos e comecei a me interessar. E comecei a ler sobre o assunto, vi que tinha muita informação controversa, daí o que eu decidi fazer? Falei, vou fazer um curso online, procurar um curso que seja bom, e comecei a fazer cursos online de aromaterapia. Fiz 2 cursos muito legais, assim. Quando eu fui ver, eu já estava colocando aquilo no meu dia a dia, já estava orientando os pacientes como é que usava. Daí que caiu a ficha. Falei, nossa, era isso, eu não tinha percebido ainda. Bom, somando essa questão da endocrinologia, somando a questão da aromaterapia, eu comecei a perceber que se eu conseguisse unir os vários conhecimentos que eu estudei, que eu poderia ajudar melhor os pacientes a melhorar questões tanto físicas quanto emocionais e ser terapia adjuvante à terapia tradicional da endocrinologia e de outras questões não endocrinológicas também. E comecei também a fazer isso no consultório, vi resultados muito legais, tanto em mim quanto nas pessoas que eu vim tratando. Passou um tempo e falei, eu vou fazer um tratamento que aborde as duas questões no consultório. E, de novo, eu pedi ao criador que me viesse uma intuição do nome dessa terapia.
E me veio a terapia Deep Senses Heal. Daí eu falei, nossa, veio esse nome, a primeira coisa que veio. Eu peguei, anotei. Daí eu fui pesquisar sobre o domínio desse nome. Eu vi que não existia um domínio do Deep Senses Heal, não existia em lugar nenhum do planeta. Eu falei, nossa, acho que não era à toa que me veio essa intuição. Então eu comecei a usar no consultório o Deep Senses Heal como terapia. Então, fazendo a medicina tradicional, mas também colocando no rol alternativo, ou coadjuvante, melhor dizendo, olha, vamos colocar a aromaterapia para ajudar o paciente, para ajudar a pessoa a ter ganhos maiores no seu tratamento, tanto em dores quanto em aspectos emocionais e outros também. E tenho tido resultados excelentes. Tem muitas coisas legais que eu fiz na vida também que eu queria falar, né? O Alexandre pode colocar na tela, se puder, as perguntas das pessoas, colocar algumas fotos também que eu trouxe de coisas que eu já fiz. Eu sempre gostei muito de esportes, né? Fui criada nesse âmbito. Não é à toa que hoje eu faço Kung Fu, que era meu sonho de infância, estar fazendo Kung Fu. Desde criança eu vi os filmes, eu falava, nossa, sou apaixonada por isso. E daí vai a dica, né? Nunca deixe de fazer seus sonhos. Porque o podcast surgiu acima dos 50 anos. O Kung Fu foi depois dos 50 anos que surgiu também. Que eu agarrei com unhas e dentes porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E tem gente que fala, nossa, mas dói, é difícil. Não importa. Não importa se você não vai conseguir fazer perfeito. O que importa é que você faça o seu melhor. Para você se sentir bem. Porque perfeito ninguém é, né? Eu falo que a gente é imperfeito dentro das nossas imperfeições. Sempre tive uma família, né? Mãe, pai, irmãos, que sempre me incentivaram também nos meus sonhos. E isso é muito importante. Amigos que sempre me incentivaram também bastante. Agora eu tenho um companheiro também que me incentiva bastante, principalmente na parte do Kung Fu, que ele também faz. Eu agradeço muito a ele por isso. Em relação aos esportes, quando eu era criança, eu já fazia bastante, né? Como eu disse. Aí tem uma foto que ele colocou aqui para vocês verem, tá? É uma foto na época da escola, eu fazendo salto em altura, que a gente fazia isso direto, né? Salto de altura, distância, corrida, arremesso de peso. Então não é à toa que é uma coisa legal hoje para mim fazer exercício, né? Hoje, no mundo de hoje, as crianças não fazem muito, que é uma coisa que eu acho que faz falta. E a gente brincava bastante também. Essa é uma outra foto, né, da época que eu estava no colégio, né, que eu tinha 7 anos, 8, 9 anos, no colégio La Salle, que fico até emocionada de falar, porque é um colégio que me deu essa gana de fazer atividade física, esse prazer, né, maravilhoso. Durante a faculdade também eu fazia muita atividade física, eu jogava handebol para a faculdade, eu jogava tênis de mesa para a faculdade, fazia atletismo para a faculdade. E ao longo da vida também, e eu sempre usei atividade física como impulsionamento para fases que eu estava chateada, que eu estava triste, né? Sempre gostei de vários tipos de esporte. Essa foto aí é uma foto de uma travessia que eu fiz com vários amigos, eram 13 pessoas, da Serra da Bocaina. Essa travessia são 70 quilômetros. A gente usava barraca nas costas, levava tudo para comer. A gente dormia ao relento, nas barracas, tomava banho de cachoeira. Então essa é a Cris que eu queria mostrar, que já fez vários tipos de coisas, assim, né? Já fiz subida para o Pico da Bandeira, para o Pico das Agulhas Negras. Já fiz viagens de passeios ecológicos para Ibitipoca. Sempre esse lado de cachoeiras, de cachoeirismo que eu amo, né? Tem uma outra foto que eu trouxe também fazendo rapel, também que vai mostrar daqui a pouquinho. Essa foto é eu criança, né? E sinto saudade dessa época da minha infância, com certeza. Essa é uma foto lá da minha terra de Botucatu. É uma foto das Três Pedras, que é um lugar muito bonito.
Tem muita gente que acampa lá. É um lugar bem legal de passear também. E ali perto de Botucatu tem uma região chamada Brotas, que é uma região que eu já fui fazer rapel, rafting também, né? Que tem uma foto que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aí são as viagens de cachoeirismo que eu já fiz. Essa também é uma viagem de cachoeira, né? Eu tava meditando. Essa viagem de Brotas, que eu tava fazendo rapel, rafting, fazia esses esportes que o pessoal fala que são radicais, né? Mas que pra mim são coisas que eu gosto.